Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é um privilégio poder estar com os irmãos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E aqui seguimos através das nossas redes sociais. E desde já para nós é um privilégio poder adentrar no seu lar, aí compartilhando de mais um estudo da Palavra do Senhor. Seguimos hoje para a segunda aula do segundo trimestre, amém? Quero orar juntamente com todos os irmãos. E logo estaremos dando continuidade com o nosso irmão presbítero Danilo, que logo tomará aqui assento à mesa, juntamente com o nosso irmão evangelista Samuel Rosa e também o nosso irmão Diácono Giovanni, todos professores da Escola Bíblica Dominical. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Jesus querido, Pai justo, Deus santo, Deus bendito, Deus fiel, neste dia, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, queremos te apresentar o teu servo, a tua serva, Jesus querido, que nos acompanha, Senhor, através desta live, Jesus amado, que o Senhor possa dar graça, dar ânimo, dar vitória a cada servo teu, a cada serva tua, que nos acompanha através deste vídeo, Senhor. Visita cada irmão e a cada irmã, nos dá sabedoria, nos dá graça. Deus poderoso, nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, apenas fazendo aqui algumas considerações, você que nos acompanha nesse vídeo, você pode aí contribuir com o seu dízimo, a sua oferta, através dessa agência e conta que está passando aí no rodapé do vídeo, e também curta, compartilhe esse vídeo, esta aula, amém? Tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através desse importante estudo. Convido aqui à mesa nosso irmão presbítero Danilo e subsequentemente estará convidando os demais irmãos. Deus abençoe a todos e boa aula! Pai do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um dos amados nesta manhã maravilhosa de domingo, um domingo diferenciado. Gostaríamos de estar presentes, reunidos, mas por conta aí dessa circunstância da qual nós estamos vivenciando, essa foi a maneira mais cabível no momento de nós estarmos apresentando a nossa lição de hoje. Amém? Já vou convidar para compor a mesa o nosso irmão Diácono Giovanni, para estar compondo esta mesa conosco, e também nosso irmão evangelista Samuel. Glórias a Deus, Senhor Jesus. Podemos assentar. Glórias a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Glórias a Deus. Meus irmãos, a lição de hoje, conforme já foi anunciada pelo nosso pastor superintendente, pastor Marcos, é o propósito dos dons espirituais, lição de número 2. Glórias a Deus. Que tem o texto áureo, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 12, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. A verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Glórias a Deus. Meus irmãos, aproveite nesse exato momento, convide os seus amigos, seus irmãos, mande para ele um link para que ele esteja acompanhando nesse exato momento a nossa escola bíblica dominical, porque o Senhor vai alcançar essa vida em nome do Senhor Jesus. Diácono Giovanni, poderia nos ler a leitura bíblica em classe? Glórias a Deus. Gostaria de convidar todos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimentar os irmãos, presbítero Danilo, Amém. Pastor Samuel Rosa. Amém. Nós estamos aqui nesta manhã para compartilhar com os irmãos da maravilhosa palavra de Deus, A palavra do Senhor diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Glória. Meus irmãos que estão em casa, eu convido a todos que tiverem as vossas Bíblias, no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós iremos ler dos versículos 8 até o versículo 11. Depois leremos
na mesma carta, no capítulo 13 e os versículos 1 e versículo 2. Diz assim a leitura bíblica em classe. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora, 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Oh, glória. Amém. Aleluia. Evangelista Samuel, fique à vontade. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Por nós que estamos mais uma vez aqui, junto dessa mesa seleta, essa bancada, participando dessa aula maravilhosa. E hoje, na questão, a lição de número 2, né? Isso. Os nossos irmãos, nosso superintendente setorial, pastor Marcos, e o nosso aqui superintendente local, presbítero Danilo, diácono Gilvan, estamos aqui juntos para participar com os irmãos. Também estamos aqui com as irmãs, a nossa irmã missionária, irmã Edna, esposa do pastor Marcos, também a nossa irmã Jussiene, eu confundi, né? Jussiene, esposa do diácono Gilvan. Estamos juntos aqui, colaborando com essa aula maravilhosa, para junto nós dar continuidade ao assunto dons espirituais e ministeriais. Aleluia. Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Interessante que, me permita, professor, presbítero Danilo, que o nosso pastor Marcos, que é a missionária Edna, fez uma introdução muito maravilhosa na aula passada, onde destacou sobre os dons, né? E Deus dons aos homens. Note bem. E Deus deu, né? Deu. Então isso aqui, esse algo aqui, que é a qual até nossos irmãos ressaltou, foi algo precioso, algo dado gratuitamente, né? E esse dom, quer dizer, se Deus deu, não é meu, Não, é emprestado. Exatamente. Não é verdade? Aleluia. É emprestado, né, pastor Marcos? É emprestado. Então, nós, como a palavra do Senhor pede para que nós buscamos, né, os melhores, né, os dons, né? Mas aí temos aí, vamos falar um pouco hoje também, chegando ao melhor dom, que é a caridade, que é o amor, né? É muito boa, interessante a lição. E interessante também que o nosso objetivo nessa manhã da lição, ele destaca que mostra que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. O senhor é psicólogo. Hoje eu vou fazer uma pergunta. Elitizar quer dizer o quê, irmão? Elitizar quer dizer colocar em destaque, né? Deixar ele aumentar ainda mais, elevar ainda mais o seu ego. O seu ego, olha aí, né? É um status que a pessoa está querendo. Exatamente. Então ela acha que ela tem o dom de profecia, só ela pode falar profecia. Dom de cura, Só ele pode orar para curar. Intermédio para poder curar. Se não tiver ali, essa pessoa, ela entende que as coisas não vão para frente. Então. Né? E na verdade foi um dom dado por Deus para edificar a igreja. Isso. E não a si próprio. A si próprio. Muito bom. Então é interessante esse objetivo geral da lição, quando ele coloca sobre o termo elitizar. Eu fiquei pensando
a gente vai pensando e vai analisando. E interessante que a introdução também, aqui ela aborda o seguinte, que muitos estão se utilizando dos dons de forma interesseira e egoísta. Né? Interesseira quer dizer interesse próprio. O egoísta também já é característica sua própria dele, né? Só quer para si, não é? Então essa é uma da interação da escola de hoje. É muito importante essa lição. E a introdução destaca alguns pontos. O verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à igreja, os dons do Espírito Santo, são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. Ou seja, o Senhor deu, como lá na lição passada, deu gratuitamente aos seus filhos, para como um recurso, mas uma habilidade para o cristão, para o exercício da obra de Deus. Não para ele enriquecer. Exato. Não para ele usar, como tem aqui, a forma foi falada, interesses próprios. Né? Mas é sim para a finalidade salvação de almas e crescimento do evangelho, não é? Graças a Deus. E diz mais a introdução: o seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Eu quero ler a primeira parte, um texto em 1 Timóteo 3,15, é bem conhecido dos irmãos, né? 1 Timóteo 3,15, que o apóstolo São Paulo fala a Timóteo sobre, glória a Deus, a questão deste importante ferramenta. Às vezes a gente se amarra com a máscara, a gente se atrapalha, quer passar a mão. Quer que eu leia aqui? Pode ler. Muito bem, obrigado. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Olha aí. A coluna e firmeza da verdade. Amém. Glórias então, para a Deus. essa é a finalidade dos dons. Né? É para a igreja do Deus vivo. O trabalho, o dom, o propósito do dom serve para nós, é para nós utilizarmos na casa do Senhor. Né? Permita de novo, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Olha aí, então a vírgula. Como andar? Então o dom, ele vai trazer nós aí uma forma aí de um aperfeiçoamento, fortalecendo, unir-nos, né? Nos unir, edificando. Essa é a introdução da primeira parte. Né? Podemos já avançar mais? Muito bem. Vamos então para o ponto 1. Temos hoje a lição, ela é o ponto 1. Os dons não são para elitizar os crentes. Aí de novo, né? Nós já começamos a dar uma pincelada. E aí já o ponto 2, edificando a si mesmo e aos outros. E o ponto 3, edificar todo o corpo de Cristo. Vamos dar uma pincelada rápido em cada um desses pontos. Amém? E eu conto com a colaboração dos irmãos, né? Amém. O ponto 1, os dons não são para elitizar o crente. A igreja de Coríntios, ou Coríntios, né? Aí nós temos, a igreja em Coríntios localizava-se numa cidade comercial próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto da idolatria. Veja que era uma cidade portuária. Né? Corinto era uma cidade portuária. Né? E ali várias pessoas, circulação de pessoas, mercadorias, vias, entrava, saía e tinha o seu comércio próprio ali nessa cidade, a cidade de Corinto. Né? Interessante que Paulo, ele fala um ponto aí para nós esclarecermos, que retornando novamente no texto áureo, retorna a questão da edificação básica a todos os dons, como ele discorreu no capítulo 12. Ele fala um pouquinho antes, aí diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O que Paulo chamava a atenção da igreja de Corinto era essa questão da idolatria e também como uns tinham alguns costumes que fugia à sã doutrina. Não é? Era uma cidade comercial, rica,
né? Tinha tudo, como diz Paulo, tinha tudo, mas faltava alguma coisa. Faltava ordem. Exatamente, né? Então ela era uma cidade marcada aí pela essa idolatria, né? E a idolatria nós sabemos, irmãos, sabem bem, que idolatria é Pecado. pecado, né? É pecado, né? Idolatria é pecado. Muito bem. Então nós temos outro ponto que Paulo destaca na lição. Diz sobre a cidade de Coríntia. Porque conhece muito bem a comunidade, Paulo. Conhecia muito bem em Corinto, que foi apóstolo dos gentios. Tratou em sua primeira epístola, dirigindo àquela igreja, sobre a abundância de manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar naquela igreja que, note bem, nenhum dom lhes faltava. Paulo dizia para aquela igreja que nenhum dom lhes faltava. Mas a igreja tinha problema. Né? A igreja tinha problema. Não é verdade? A igreja tinha problema. Paulo tinha problema com a igreja. Primeiro, destacando, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Né? Então nós temos os dons espirituais, os dons concedidos por a igreja de Corinto, tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do evangelho. Então a finalidade do dom é esse, é preparar a igreja, né, santificar para a expansão do evangelho. Hoje o que nós observamos é que às vezes algumas pessoas utilizam da ferramenta do conhecimento, como foi bem destacados aqui. Nós temos ao meu lado esquerdo o nosso irmão que é formado, é professor, tem um conhecimento pedagógico, e nós temos do meu outro lado, do meu lado direito, o irmão também que é catedrático aí na questão das leis. E eu que sou formado em psicologia, e os demais irmãos aqui que também têm as suas experiências. Então imagina a gente tendo conhecimento, bagagem, ferramentas, e aproveitar dos dons que Deus às vezes nos deu, que às vezes a gente acha que é um dom de Deus e a gente precisa ter esse discernimento, porque às vezes a gente acha que é um dom e às vezes não é, irmãos. Tem que tomar muito cuidado, tem que pedir para Deus direção, porque algumas pessoas acabam levando filhos, sobrinhos para benzedeira, rezedeira, e fala que é dom de Deus. Irmãos, tem que tomar cuidado. Os dons de Deus estão registrados na Bíblia. Nós temos que ser pautados na Bíblia. E aí tem aqueles que recebem dons de Deus, dons de visões, dons de revelações, dons da ciência, dons de variedades de línguas, e aí ele abre ministério próprio para poder angoriar cada vez mais pessoas. E a intenção, às vezes, irmãos, é apacentar a ovelha para si mesmo, sendo que as ovelhas devem ser apacentadas para Cristo. Amém. Pois é. Vemos que os dons espirituais, muitas vezes nós temos que fazer uma separação aqui, irmão Samuel. Sim. Porque os dons espirituais que é dado, que Deus dá, foi Deus que deu, ele não vai trazer muitas das vezes espiritualidade. Nós não podemos confundir a espiritualidade com os dons espirituais, porque às vezes as pessoas confundem. Deus deu um dom espiritual, que é um dom. Nós estamos tratando de uma categoria de dons sobrenaturais, porque existem vários tipos de dons. Né? Nessa revista, nós vamos estudar sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Essa categoria de dons espirituais são dons de poder, são dons de manifestação sobrenatural, são dons que o Espírito Santo manifesta na igreja de uma forma poderosa. E aí, quando Deus dá esse dom, e é Ele que dá graciosamente, nós temos que separar essa questão da espiritualidade, porque a espiritualidade ela vem com a santificação, que é produzida pelo fruto do Espírito. Então, não necessariamente pelo fato de eu ter, ou algum dos irmãos que estão nos ouvindo aqui, um dom, os dons espirituais, pode não trazer espiritualidade, porque a espiritualidade ela está ligada com a santificação, com o fruto do Espírito. Então, os dons espirituais, que são dons poderosos, são dons de manifestação miraculosa do Espírito Santo na igreja,
Mas a espiritualidade do crente está na meditação da palavra, está na oração, está na santificação, justamente para nós não misturarmos uma coisa com a outra. Eu quero só fazer uma interpelação aí, irmão Diácono Danilo. A seguinte situação. O dom é um donativo. Né? Dom é donativo, dom é dádiva, dom é presente, dom é bênção, graça, bem espiritual recebida de Deus. Sim, ponto. Tá. Mas aí o irmão falou sobre a espiritualidade. Por que que a pessoa recebeu esse dom? Porque ela, olha bem, é uma dotação ou concessão especial e sobrenatural pelo Espírito Santo de capacidade divina sobre o crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos. Então veja, nós estamos falando da lição 1, né? O senhor falou, mas é da lição 1. Por isso que eu fui lá na lição 1 falar sobre isso aqui. Tá bom? Ele está falando da lição 1, então tem que falar o que ele está falando. Então é para isso que o Senhor Deus deu o dom para os seus. É uma capacitação. Eu preciso, não é porque eu sou ministro do Evangelho, mas antes de ser ministro, eu preciso do dom de capacitação para me evangelizar. Porque, bom, membro de banco é prego. É verdade. Não é verdade? Uma vez que nós aceitamos a Cristo, recebemos esse Evangelho glorioso, de graça, gratuito, nós temos a chama, ela tem que arder, né? Permita, desculpe, tem que arder em mim o desejo de ir também falar a outrem sobre esse Evangelho maravilhoso. Aí então eu, Samuel, eu faço o quê? Eu tenho lá o meu cantinho de guerra, que como diz nosso pastor Paulo Berti, é uma sinagoga, onde eu estou ali de madrugada, às 3 horas da manhã, ninguém é obrigado a estar, mas eu estou ali pedindo capacidade a Deus para poder falar do amor de Cristo, testemunhar o amor de Cristo. Como nós estamos falando aqui, através dessa mídia. Então é uma capacidade que Deus deu a nós, para nós ir e fazer. A Bíblia diz, ide pregar o Evangelho. Então é algo que você precisa receber de Deus para poder fazer. Ao mesmo levar a palavra do Senhor, evangelizar, orar por um enfermo, pregar na rua, nos viadutos, valados, cidades. Não é verdade? Ainda haja visto essa questão da pandemia. Né? Nós estamos vivendo hoje, como temos ouvido na reunião de obreiro, eu escuto muitas reuniões de outros ministérios, o Ministério do Belém, que não tem vergonha nenhuma de falar, mas nós estamos num momento diferenciado agora da Assembleia de Deus. Nós temos que aproveitar esse momento e poder falar e divulgar do amor de Cristo por intermédio dessas lives, por intermédio desses trabalhos que nós estamos tendo aí. Porque está tendo um alcance. Está tendo um alcance. Que é maior do que nós e porta em porta. Então essa capacidade ela vem de Deus. Que nos dá condição para nós poder aqui falar. É Ele que dá. Ele dá. Todo dom perfeito vem dele. Vem dele, é dele. Agora, procura os melhor, não é? Agora, se eu não quero fazer, Deus tem outro, levanta outro. Eu pergunto, Samuel, quando eu vejo essa questão, Samuel, os melhores dons. Quais são os melhores dons? É uma pergunta que eu realmente já me fiz várias vezes. Qual é os melhores dons? 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É o que é útil para a obra do Senhor. Maravilha. Esse é o melhor dom. O que é útil. É isso aí. Todos os dons, É verdade, pastor? Todos os dons, na verdade, bom. todos os dons são bons. O que nós entendemos é assim, da mesma maneira que o corpo ele tem a sua formação, a sua essência, que tem o cérebro que coordena todos os movimentos, órgãos e outras coisas mais, nós temos reflexos natos, né, que nós já nascemos com esse tipo de reflexo e tudo, e nós temos órgãos vitais, nós temos outro tipo de circunstâncias, né, como nós vemos aí que uma pessoa consegue sobreviver com o rim, o fígado, se ele for acometido de uma enfermidade, ele consegue se regenerar.
assim também é a igreja de Cristo. É. Assim também são a forma de como Deus trabalha em nosso meio. Então, a um ele vai dar um dom, e aí, conforme a necessidade e a maneira de como eu estou buscando a Deus, ele vai também me capacitar para aquela boa obra, dar continuidade também. Às vezes ele pode me dar um dom diferente dos demais, mas isso não quer dizer que eu sou melhor ou superior a ninguém. Muito bem. Tem uma questão aqui que ele vai nos dizer, a gente já vai entrar para a questão do dom, que não é sinal de superioridade espiritual. Sim. Né, que diz assim, ó, todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, Isso. invejas, imoralidades sexuais e outras coisas. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Como pode? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. É. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadores de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, a contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Irmãos, a fé faz com que muitas pessoas alcancem a misericórdia do Senhor, mas é a fé daquela pessoa. Não foi a água ungida, não foi o lencinho ungido, não foi a vassoura ungida que ela passou na casa dela, que trouxe uma bênção espiritual para a sua vida, não. Foi através da fé, da devoção e a intimidade que aquela pessoa teve com Deus. Tem pessoas que acabam utilizando desse subterfúgio para poder alienar e buscar cada vez mais dominar pessoas para si. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E quando nós recebemos um dom, né? Às vezes, irmãos, tem algumas pessoas que acreditam aí que eles alcançaram uma imunidade imortal. Eles estão aí, pode com tudo agora. E quer enfrentar, quer fazer diversas coisas. E precisa tomar muito cuidado com isso. O fato de a gente receber um dom espiritual não quer dizer que nós somos superiores. Ainda nessa parte que o nosso irmão professor Danilo tocou, sobre a igreja de Corinto, quero fechar uma parte, para nós já ir para frente, como ele está falando. A péssima moral de Corinto se tornou um provérbio pejorativo, até mesmo no mundo romano pagão. Não é de se admirar que Paulo tivesse tanto a dizer sobre a santidade do corpo, em sua primeira carta aos Coríntios. Perto de Corinto, os jogos istmicos ocorriam, como os irmãos conhecem, tínhamos lá a questão, as corridas, né, que Paulo também cita nas suas cartas, né? E cada 2 anos, homenageava tal Poseidon, deus do mar. Então veja, Corinto tinha essa péssima impressão, fama, muito bem, devido a essa questão que o nosso irmão citou aí. Mas Paulo combatia veementemente sobre essas situações. Então quer dizer que essa fama e essa péssima fama chegou na igreja? Era mal falado da igreja de Corinto. Então a fama da cidade entrou na igreja. Na verdade, essas pessoas, quando eles se formaram, receberam os dons de Deus, não esqueceram de deixar as velhas práticas. Eles não renasceram no Espírito também. Isso. E eles passaram a fazer as coisas da vontade da carne, utilizando-se dos dons a qual Deus havia lhe atribuído. Isso, né? Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que o outro. Todavia, os dons do Espírito não são concedidos, todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Irmãos, ninguém recebe dom nenhum porque é mais bonito, porque frequenta mais o culto, porque deixa porque faz mais jejum, porque ora de 10 a 15, 20, 30 horas.
Não, irmãos. As pessoas recebem dons de Deus conforme a misericórdia e a bondade de Deus. E isso não quer dizer que eles são mais favorecidos e eu sou menos favorecido. Não, irmãos. Se você requer um dom, sente a necessidade para poder edificar a obra do Senhor e não a si mesmo, pode pedir a Deus, que eu tenho certeza absoluta que no final dessa transmissão Deus vai te dar um dom. Um dos problemas, só para fechar também, permita mais um versículo, que Paulo destacava e chamava a igreja de Corinto de imatura. Sim. Né? Então, 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, diz assim, o 1 e o 3, melhor. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, note bem, mas como carnais, como meninos em Cristo. Isso. Paulo chamou eles de menino, ou seja, eles não estavam amadurecendo. Não queria 3, amadurecer, né? exato, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós o quê? Olha lá, é questão de menino, inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Então, a atitude primária nessa situação aí, que Paulo destaca, da igreja de Corinto. Eles ainda eram meninos. Então, eles ainda precisavam ser ainda alimentados com leite racional, para que pudesse haver melhor seu entendimento, né? Para que se livrasse. Então, a igreja onde predomina a inveja, a contenda, dissensões, nem de longe pode ser chamada espiritual, e sim carnal. Então, onde há contenda, onde há divisão, que cria, onde há dissensões, cada de dons, essas coisas, não, a igreja não cresce, a obra perece. Né? Cresce porque Deus não está... Não se agrada. Não se agrada e não habita em templo sujo, muito menos dividido, muito menos com dissensões, invejas e qualquer outra. Às vezes, irmãos, eu já escutei pessoas falar o seguinte: eu tenho uma inveja santa de você. Irmão, cuidado com essa conversa de inveja santa, porque não existe, viu, irmão? Inveja é raiz de males. Ora, peça para Deus te libertar dessa condição, porque essa história de inveja santa não existe. É a mesma coisa de falar assim, eu vou pedir 5 minutos para Deus e vou sair na mão com aquele cara que está me atrapalhando no trânsito, em qualquer outra coisa. Não existe isso, irmãos. Esses 5 minutos que você vai pedir para Deus pode te levar para o inferno. Analisa comigo. Melhor, irmãos, é viver sempre em comunhão com Deus. Está nervoso, está estressado, deseja às vezes receber aquilo que o seu irmão recebeu e gostaria de receber uma porção da mesma forma que ele recebeu, ora a Deus. Deus nos ensina que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai em secreto, Ele vai nos conceder. Então não há necessidade de eu invejar o irmão ou invejar o outro irmão porque um fala mais eloquente, um tem mais conhecimento, porque eu gostaria de ser assim, eu quero ser assim, porque ele, não eu. Não, meus irmãos. A intenção é sempre para edificação da igreja de Cristo. Quando o meu irmão começa a se destacar, eu tenho que cada vez mais orar pela vida dele. Quando o meu irmão começa a esfriar-se na fé, eu tenho que estender a minha mão e cada vez mais orar pela vida dele. E eu e você temos que ser inspiração, não é isso? O Senhor me inspira, assim como eu também inspiro outras pessoas. Amém. E isso é muito importante. Por isso que Paulo sempre alertava. Ele fala em uma das suas cartas lá, ele avisa, principalmente para a questão de Corinto. Ele avisa, ele fala assim, olha, uns é de Apolo, outros é de Cefas, mas por acaso está Cristo dividido? Não está. Eu prego o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, o Evangelho da transformação. Vocês querem permanecer na carne. Na carne não tem como agradar a Deus. Edificando a si mesmo. Vamos agora ao tópico 2, né? Para essa lição aqui, ela é muito rica, né, irmãos? Dá uns debates gostosos. Então, se nós ficarmos num tema, nós não vamos conseguir esgotar. Mas, irmãos, nós vamos tentar simplificar, nós vamos tentar trazer uma aula interativa e resumir, porque nós precisamos chegar até o final dessa lição.
Então, meus irmãos, edificando a si e aos outros. Então, o propósito dos dons é a edificação e não a superioridade, né? Uma coisa que eu gostei aqui, que eu quero pontuar aqui com os irmãos, é a questão da distribuição do dom, a justiça da distribuição dos dons. Uma coisa que eu achei importante na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a distribuição dos dons. Eu achei muito importante isso, como Deus distribui os dons. E ele distribui conforme ele quer. Então, a um, ele deu a palavra da sabedoria. A outro, ele deu a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E assim por diante. Em que pese o Espírito Santo, o Espírito ser o mesmo. Então vemos que um Deus é um Deus que ele distribui graciosamente os dons. E conclusão que eu tiro isso, os dons são para todos. São para todos. Então Deus, ele divide os dons para a igreja, porque a igreja tem vários membros. O corpo de Cristo, o corpo tem vários membros. E todos os membros têm a sua importância. Então, meus irmãos, nós nunca teremos um dom igual ao outro. Nossos dons são diferentes. Mas certeza. O Espírito é o mesmo. A importância é, o Espírito é o mesmo. Então o propósito dos dons é esse: edificar a si mesmo, né? No caso do dom de línguas, né, presbítero de Danilo. Quando eu falo em línguas, eu edifico a si mesmo. E essa foi a questão do apóstolo Paulo, porque a questão do dom de línguas. E aí ele priorizava o quê? Qual o dom? O dom da profecia. Porque o dom da profecia eu edifico a outros. E o dom de línguas eu edifico a si mesmo. Então, o dom edifica a si mesmo e edifica aos outros. E ao final, os dons são para a edificação da igreja. Para que a igreja cresça, para que a igreja produza, para que almas venham ao reino de Deus. Então, quando os dons de Deus são manifestados na igreja, e nós que temos alguma experiência no Evangelho, nós vamos observar que quando os dons são manifestados, que o dom é sinal. E muitas das vezes o dom é sinal até para as pessoas que não é crente, para as pessoas que não conhecem. Quantas pessoas não foram salvas através do sinal e do dom de Deus? Então, eu vejo que os dons, o poder de Deus, ele é sinal para a salvação. Há um objetivo que os dons de Deus, eles são para a edificação e eles são para a salvação. Nós temos vários testemunhos na igreja, que quando os dons de Deus se manifestavam, muitas pessoas se convertiam, muitas pessoas eram salvas. Então, o objetivo do dom é esse: edificação e salvação para si e para os outros. Eu quero chamar a atenção aqui também do nosso irmão professor Gilvan sobre um assunto que eu sou meio curioso, então eu gosto de pesquisar. Mas nós já tínhamos a lição deste ano de 2021 sobre a lição 1, tratando sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado. E lá nessa lição, falou um ponto sobre os dons da igreja, que acho que é o que vem aqui com o nosso irmão está falando aí. Aí o que ele usou? Uma expressão, o nosso irmão comentarista lá. Não é possível uma construção prosseguir sem o andaime. Note bem. Mas, uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Ele está fazendo aqui uma analogia, uma comparação sobre, seria o mesmo que dizer que é impossível uma igreja existir sem os dons de acordo com a sua metáfora. Como é que a igreja vai existir sem os dons? Os dons, então, foi dado, de novo, na lição 1. De novo, nós estamos na lição 1, você está entrando na lição 1 de novo. Então, os dons foi dado para a capacitação minha, sua e dos outros três, para o evangelismo, para a multiplicação do evangelho. A cada um Deus deu o dom. Uma vez é interessante, como o nosso professor Marcos, acho que foi a irmã Édia na outra lição,
citou, né, sobre Elias. Olha lá no Velho Testamento. E o dom de Eliseu, né? Elias foi ser tomado, mas Eliseu pediu o quê? Porção dobrada. Mas da onde ele pediu? Do Espírito. De quem? Estava sobre Elias. Estava sobre Elias. Está entendendo? Tá entendendo? A É referência. dom, é. E o que Deus fez também por intermédio de Eliseu, Foi grande. né? E outros. Moisés, Abraão não tinha dom? Tinha. Abraão tinha dom. Ou não? Não é verdade? Intercessão. Ele intercedeu por seu sobrinho, intercedeu por as questões voltada ao período que ele estava. Fé. Né? Então é dom. Então dom é gratuito, é uma capacidade que nós recebemos. Deus deu gratuitamente a cada um. Né? Então você tem que desenvolver o seu dom. Então veja, o andaime é dispensado, mas é coerente. Faz alusão à utilidade dos dons, pois eles são basicamente para difusão do evangelho, note bem, obra missionária, evangelismo, visitas e etc. É o dom. Porque cada um que sai em visita, se nós sair nós três, com o nosso irmão, o presbítero Gilvan, o presbítero Danilo destacou bem, cada um de nós tem um dom. Cada um tem o dom de cura. Eu conheço pastores, conheci, que está aqui o pastor Marcos, o saudoso pastor João Vidal, o dom de cura, irmão. Orava, Deus curava, irmão. Glória a Deus. Aqui nessa Marconde aqui, porão aqui, ó, nesse porão onde nós estamos gravando, fazendo a escola dominical, né? Ungia com azeite. Na época até então era meu irmão que estava doente, mas minha mãe veio na oração, o pastor João Vidal ungiu minha mãe com azeite, ela foi com azeite na testa, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Chegou lá, meu irmão estava com o joelho desse tamanho, ela pegou o azeite que estava aqui e passou nos joelhos dele. O joelho desinchou do meu irmão. Glória a Deus por isso. Ô, irmão, aleluia, o Espírito Santo reina maravilhosamente, aleluia. Oh, glória. A gente fala, eu gosto de falar, irmão, falar aqui a teoria e falar a prática, Isso é muito porque é importante. Então, irmão, é dom, irmão, né? Vem o mesmo, não é o mesmo dom que tem no outro. O pastor Liante tem um dom. O dom dele é ele que vai ver em nós a capacidade de cada um dos obreiros que tem. É o dom dele, né? O pastor presidente, o ministério, vocês falam, tem um dom. Cada um tem um dom e é utilizado, então é a capacidade que Deus dá para o desenvolvimento da obra do Senhor. Permita-me só entrar numa questão aí. O irmão falou então que essa senhora ela era quem? Desculpa. Minha mãe, Sua mãe. é minha mãe. A sua mãe veio Na oração, na oração enquanto seu irmão estava em casa, enfermo com do o joelho. enfermo, não tinha condições de vir. Isso. Ela recebeu o óleo. Uhum. Quanto ela pagou pelo óleo? De nada. Vocês Só estão oração entendendo, da irmãos? fé. A diferença Oração da daquilo fé. que Deus nos dá. Olha que coisa interessante. Eliseu, quando falou para Geazi avisar Naamã para ele mergulhar no Rio Jordão, note que Naamã perguntou se não tinha outros rios na região de onde ele veio melhores do que o próprio Jordão. E aí, no meio do caminho, alguém olhou para Naamã e falou assim: por acaso o homem de Deus te pediu alguma coisa difícil? Se ele tivesse te pedido outra coisa, você não faria? E aí ele parou para analisar, e dentro da psicologia a gente fala que a gente tem um insight, né? Vem aqui, dá um clarão, e aí ele falou assim: verdade. Eu vim com dinheiro, eu vim com mudas, eu vim com prata, eu vim com ouro, eu vim com a carta do meu rei, e ele pediu para eu mergulhar no Jordão. Então quer saber de uma coisa? Vou me despir, vou sair dessa couraça, dessa soberania e vou mergulhar no Rio Jordão. Só que note, irmãos, que depois que ele saiu, de mergulhar no Jordão, de se lavar no Jordão, ele voltou tão agraciado porque ele recebeu a cura, que ele tentou presentear o profeta. E o profeta falou assim: o que eu recebi de Deus, eu não tenho preço. Só que Geazi lá na frente sai escondido e vai falar que o profeta queria o presente. E o que acontece com Geazi? É pego a lepra de Naamã.
Então, irmãos, note que tudo Deus contempla e nada fica em oculto dos olhos de Deus. Quando as pessoas começam a utilizar os dons que Deus deu para si, para poder ter superioridade com relação ao outro e tentar vangloriar recursos para si, Deus de uma certa forma cobra, irmãos. Pode ter certeza que a gente fala, né? A conta chega. Eu estou querendo dar uma lida numa questão aqui, que justamente fala da questão da edificação a si mesmo, que está lá em cima, irmãos, está assim, ó. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, como diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem a sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Porém, irmãos, essa é uma questão muito importante. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibia falar em línguas, tá? Publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Isso. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então note que ele não condenava quem falava em línguas estranhas. Notem que ele não queria proibir, não, pelo contrário. O que ele falava era que tinha que ter o quê? Ordem e decência. Pode continuar, meus irmãos. O 2 agora, né? Edificando os outros, é isso? Isso. Bom, manda brasa aí, irmão. Vamos lá. Edificando aos outros. Então, os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, né? Vemos que o apóstolo Paulo, ele declara, ele atesta que nenhum dom faltava àquela igreja. Então, nós vemos dons que vão edificar aos outros, né? E como bem falado pelo presbítero Danilo, né? Essa edificação aos outros não pode ser cobrada, até porque o dom é uma questão graciosa de Deus. Então, nós vemos que quando Deus vai nos usar em profecia, dons de curar, dons da fé, e vários outros dons, todos esses dons nós vamos explicitar numa revista, numa lição específica. Mas são dons que vão trazer edificação para a igreja. E eles são importantes para a igreja. Eles são importantes. Uma profecia dada, o dom de curar, o dom da fé, de maravilhas. Eles são importantes, porque só Deus sabe o que nós estamos precisando no momento. E muitas das vezes a resposta de Deus vem através do dom espiritual. A resposta de Deus para um milagre que nós estamos precisando, ou para uma promessa de Deus, ela vai ser feita onde? Através dos dons espirituais, essa categoria que nós estamos iniciando nessa lição. Então, os dons espirituais são dons de poder, são dons de sobrenaturais. Eles têm o objetivo de edificar. Quando esse objetivo ele é deturpado, quando há um interesse, quando há um segundo interesse, que não seja a edificação da igreja, que não seja a edificação do corpo, daí nós vemos que esse dom está sendo deturpado, a sua finalidade está sendo desviada. Então nós não podemos desviar a finalidade do dom. Os dons continuam sendo para a edificação dos outros, a edificação da igreja. E o 3, edifica até o não crente. Então nós não podemos ter vergonha de manifestar os dons com as pessoas não crentes. Porque os dons eles não podem ficar só nas 4 paredes da igreja. Falar em línguas estranhas para os não crentes, não podemos ter vergonha disso. Porque o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Por que eu não me envergonho do evangelho? E ele explica muito bem. Porque ele é o poder de Deus e salvação para todos que nele creem. Então, os dons edificam a igreja. Primeiro, o dom edifica a si mesmo. Nós somos edificados pelos dons. Edifica os outros, a igreja. E edifica o não crente.
é sinal para a salvação. Então nós temos e devemos, não podemos nos envergonhar. Nós temos que envergonhar de pecar. Nós temos que envergonhar de fazer condenas, dissensões. Nós temos que envergonhar desse tipo de coisa, mas dos dons não. Então, às vezes, nós não podemos envergonhar dos dons. Nós podemos falar em línguas estranhas. Quantas pessoas que Deus batizou na condução, batizou livre. Então, eu vejo um momento em que a igreja, às vezes, ela está perdendo essa busca pelo batismo do Espírito Santo. A pessoa, antigamente, quando aceitava Jesus, a segunda coisa, logo que ele aceitava Jesus, era a busca do dons. Os pastores, os irmãos, os irmãos já foram batizados com o Espírito Santo. E hoje nós deixamos essa questão do batismo com o Espírito Santo, que é uma marca da Assembleia de Deus, é uma marca do pentecostalismo, às vezes nós deixamos um pouquinho de lado. Mas era uma coisa que era comum. Eu não sou muito antigo, muito tempo, mas eu lembro que as crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 9 anos de idade. Olha só. Eu tinha 9 anos de idade, eu via crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, isso era coisa comum. E é sinal para a igreja, é sinal para o não crente, porque os dons espirituais não envergonham a igreja. Os dons espirituais edificam e é sinal para o não crente. Quantos foram salvos através do dom espiritual, da manifestação dos dons? E nós precisamos retomar isso de novo. Nós precisamos retomar essa questão, essa busca pelo dom, porque Deus tem um propósito maravilhoso, Deus tem um propósito grandioso na aplicação dos dons espirituais. Então, edificação para o não crente. Todos os dons, línguas, profecias, e assim toda a lista dos 9 dons. Uma das coisas que eu gostaria de pontuar aqui é que a Bíblia ela é muito enfática e durante esse contexto histórico que nós estamos vivendo e as transformações que está ocorrendo aí ao longo do tempo, hoje se prega muito a questão da prosperidade, se prega muito a questão do materialismo, do poder terreno. As pessoas que nos antecederam, alguns já dormem no Senhor, essas pessoas elas tinham uma ambição tremenda pelo céu. E era nítido a paixão pelo Evangelho, mas a certeza da salvação e a busca incessante de morar com Deus. Parece que com essas circunstâncias que estão ocorrendo em nossa sociedade, a própria palavra do Senhor está se cumprindo, porque o amor de muitos esfriará. E esfriando o amor, as pessoas deixarão de procurar a Deus. Deixando de procurar a Deus, eles acreditam, como está escrito aqui até no tópico 2, no ponto 2 aí, diz assim: em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também os outros. Então, quando eu me desprendo de toda a questão material, porque a própria palavra do Senhor também nos ensina, no Sermão do Monte, quando ele diz: por que andais-vos inquietos com as coisas deste mundo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quanto às demais coisas, elas serão acrescentadas, elas virão naturalmente, de acordo com a tua necessidade. É igual a questão do maná diário. Era para pegar apenas um maná, se satisfazer do seu maná. Hoje as pessoas querem fazer igual aquela parábola de Lucas 12, se não me engano, que o homem chegou, tinha muitas propriedades, muitas herdades, e deu muito fruto à sua terra. E o que ele fez? Destruiu o celeiro que tinha, colocou um celeiro maior, recolheu todos os frutos, olhou para dentro de si e disse: olha,
come, bebe, regala, folga, descansa minha alma, porque tem frutos à vontade. E qual foi a palavra de Deus? Louco. Louco. Hoje pedirão a sua alma. Então, irmãos, o nosso foco tem que ser o céu. Não é conquistar coisas terrenas. Essas coisas materiais, elas vão passar. Elas vão ficar. E é isso que Cristo nos diz justamente nessa parábola. Ele nos ensina justamente isso. Que nós temos que sim buscar o reino dos céus e a sua justiça. Muito bem. Tópico 3? Amém. 3, então, a gente vai falar sobre edificar todo o corpo de Cristo. Edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Agora é o momento de falarmos Amor. do amor. É importante que o nosso irmão leu essa introdução do amor de Cristo, que Paulo, de novo lá em cima que ele leu, o apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, olha aí, Não com interesse, Exatamente. com amor, irmão. não se querendo algo para si. Não. É até interessante, é que a gente tem o tempo na igreja, a gente Vê muita coisa. teve uma irmã, já dorme no Senhor, né? Dorme no Senhor. E aí na época que era o pastor Juarez Albino da Silva, foi o pastor supervisor aqui da igreja, pastor da igreja da Vila Marcondes. E aí a irmã, ela chegou do pastor Juarez recém-chegado, eu vim falar com o senhor, porque o senhor não está chegando agora, não sabe, mas eu tenho o dom de profecia. O pastor Juarez, amém, daquele jeito dele, né? Ele é muito, amém, irmão, graças a Deus. Quer dizer, não precisa o crente vir falar que tem o dom. Você entendeu? Ela veio falar para ele que ela tinha o dom de profecia, dom de visão. Você entendeu? Então, quer dizer, aqui Paulo está falando que o apóstolo mostra que quando os dons são utilizados é com amor, é para a obra do Senhor, não é para me apresentar. Ela foi se apresentar, não foi isso o dom? Então não é isso a intenção, né? Então veja, todo o corpo de Cristo é edificado com amor, irmão. Bem, temos uma irmã, a irmã da limpeza, da zeladoria, nós chamamos o termo agora, né? Que cuida da limpeza, ornamenta, limpa, varre, tira o pó, deixa a igreja aquele cheiro de pinho, que eu acho muito importante, uma igreja limpa, né? Você chegar, tá bem, aquele aroma, limpeza, é o dom que essa irmã tem. Sim. Por que vai desprezar? Não, ela está fazendo ali com amor, não é? É um dom. Então não pode desprezar uma pessoa assim também. O irmão que está no estacionamento, o porteiro que está na rua vendo os seus veículos, nossos veículos, o irmão que está ali na entrada, né? Medindo agora com esse tempo de pandemia, medindo a temperatura, né? As irmãs estão ali, exatamente. Nenhum pode ser desprezado. Ele está fazendo, é o dom dele, é com amor, né? Então veja, ele está buscando o que é melhor. Eu creio que aí é excelente. Ele está fazendo o que é melhor para a edificação da obra de Deus.
E junto com o pastor e os demais membros, os irmãos que tocam, os irmãos que varrem, que limpam, que cuidam, carregam, os irmãos que mexem com aparelhagem. Irmão, mexer com essa tecnologia, como o pastor Marcos está mexendo aqui, você tem um dom. Você tem um dom. Porque, às vezes, eu não tenho essa capacidade de montar toda essa mesa tecnológica, mas alguém tem. Né? A gente fala pela questão até mesmo do som da igreja. Exatamente. Né? É outra questão também. Então, está edificando a igreja? O músico tem que gostar do que faz. Exatamente. O regente ele tem que amar aquilo que ele faz. E assim, cada um dentro da aí sua que Paulo fala, vocação. Nenhum é mais superior que o outro. Exatamente. Um complementa o outro. Exato. Então é isso aí. O que eu acho interessante quando é a questão do amor, o apóstolo Paulo fala que o amor é o vínculo da perfeição. Eu cheguei aqui no vínculo da perfeição. O amor, na ministração dos dons, que nos faz, ele traz a perfeição. Todo aquele que faz com amor, ele traz que aquele serviço, ele se torna perfeito. E quando não tem o amor, o serviço é imperfeito. A gente porque percebe, falta aquela dedicação, falta aquele mais. A gente percebe até mesmo dentro das nossas próprias profissões, né? Voltando para, não fugindo do foco, meus irmãos, mas voltando a falar da questão da nossa profissão. Nós temos essa questão, né? O senhor faz aquilo que ama, aquilo que gosta. Eu faço aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto. E com certeza você também buscou uma formação, uma profissão para fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Se nós não tivéssemos amor por fazer isso, como seria o retorno disso, o feedback disso tudo? Talvez nós não estaríamos classificados onde hoje nós estamos. Então, as pessoas não nos procurariam. Exato. Então, aí voltando de novo, lá no início da introdução da aula, sobre os propósitos dos dons espirituais, né? Veja que o nosso irmão comentário fala assim, dons de forma interesseira e egoísta. Sim. Ô, irmão, então não é amor, irmão. Não é. Então você está fazendo. Então você não está fazendo por amor. Você está fazendo para aparecer. Se aparecer. Se mostrar. Não é? A igreja não é a empresa que você bate o cartão, bate o ponto para que as pessoas te vejam, não, irmãos. A igreja ela não funciona dessa forma. Para poder mostrar para o pastor, para poder mostrar para o meu líder que eu fui. Não, meus irmãos, se você está pensando dessa maneira, a sua visão do evangelho está equivocada. Você não pode vir para a casa do Senhor obrigado a vir para poder agradar o seu líder ou o seu pastor. Não, você tem que vir porque você sente a necessidade de estar em comunhão com seus irmãos, receber a instrução de Deus e sair daqui convicto de que através da sua vida, do teu testemunho, daquilo que Deus colocar no teu coração e te alimentou, uma vida pode ser salva através da palavra. Não porque você é superior, não porque você é melhor do que eu, pelo contrário, porque a misericórdia do Senhor também alcançou você e vai alcançar essa vida que de repente está andando contigo. Note bem, irmãos, uma outra ressalva. A igreja de Corinto, que Paulo falava, ela era uma igreja de carnalidade cristã. A carnalidade desses cristãos era o indicativo de imaturidade deles. Então a carnalidade, quando a pessoa não faz por amor, mas faz por carnalidade, quer dizer que ela é imatura. Ela não cresceu. Por isso que Paulo falava do leite que precisava. Eles precisavam ser amamentados, ser alimentados para que eles pudessem crescer. Crescer na graça e no conhecimento. Outro sim, a imaturidade espiritual torna uma pessoa incapaz de receber as verdades mais ricas. A incapacidade. Olha aí, a imaturidade cristã. Tem crente que está no nosso meio, ele está 30, 40 anos, 50 anos, mas ele ainda é carnal. É imaturo. É imaturo. Você entendeu? É imaturo. Está cantando, está participando, ele não está comendo o pão e bebendo o suco. Perdão.
mas é imaturo. Exatamente. Mas aqui Paulo fala sobre, então, a questão do amor, né? É o amor que vai edificar. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Aí. Os dois andam juntos. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros sábios arquitetos, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. O fundamento já está posto pelos apóstolos Jesus Cristo, Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não pode. Lembra aquela parábola da edificação da casa na rocha e a edificação da casa na areia? Meus irmãos, a rocha que nós temos, edificando a nossa casa, alicerçando a nossa casa, essa rocha é Cristo. As nossas vidas, elas têm que estar alicerçadas nos ensinamentos de Jesus Cristo. Também Paulo nos adverte quando ele cita algo muito profundo, irmãos. Quando ele diz simplesmente assim, olha, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Irmãos, isso é uma referência que Paulo nos dá, de que nós temos que ter essa convicção de olhar para as pessoas que nós estamos liderando, olhar para as pessoas que estão nos observando e dizer, assim como eu adoro a Deus, dessa forma, eu quero que você adore também. Será que eu e você temos essa coragem de olhar para essas pessoas não crentes às vezes, olhar até mesmo para o nosso irmão do lado e dizer para ele, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo? É uma autoridade, irmãos, muito forte. E uma das coisas que eu acho interessante, irmãos, que eu admiro na questão do apóstolo Paulo, é que Paulo não recebeu os ensinamentos diretamente de Jesus Cristo, mas ele se intitulou apóstolo de Cristo. Ele simplesmente disse, eu era perseguidor, hoje me tornei perseguido por amor de Jesus Cristo. E quem se apresentou a ele? O próprio Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, é muito forte. Quando eu e você passamos a entender qual é o real propósito de Deus nas nossas vidas, nós não vamos temer aos homens, nós não vamos temer às enfermidades, nós não vamos temer a nada do que este mundo vai nos ofertar. Porque neste mundo nós somos o quê? Peregrinos. Isso. Glórias a Deus. Passagem. Estamos de passagem. Glória a Deus. Partimos para a conclusão, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Gilvan, pode ler a conclusão para nós? Vamos lá. Concluindo, a igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o evangelho ao mundo hostil às verdades de Cristo. Estamos vivendo hoje, né? E descrentes de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo. Arsenal, nós vamos pontuar aqui que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas. Continuando, como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir
a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Importante, os irmãos, vejam que o Paulo fala de nós como dispenseiros dos dons. É isso que eu ia passar agora. Glória a Deus. Então vejam, ele exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou o figura de dispenseiro, que antigamente eram homens que administravam a dispensa e tinha total confiança do patrão. Por exemplo, o nosso pastor Liante é o dispenseiro, ele que administra a dispensa, Exato. a mordomia da igreja. O dispenseiro adquire os mantimentos, zelava para que não estragasse, os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover alimento espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Então, temos que tomar um máximo cuidado, É para alimentar o povo. Não o povo sair com fome. Exato. Não o povo sair com fome, sede de ouvir a palavra de Deus. Paulo fala em Timóteo 1, 4, acho que 2, pregue a palavra. Tem uma vírgula depois. Pregue a palavra, é a palavra. Quem limpa é a palavra. Quem salva é a palavra. Quem liberta o homem e a mulher é a palavra. Exato. É a palavra de Deus. E ele diz ainda em Pedro 4, 1 Pedro 4, 10 e 11, mais o 10, e cada um administre os outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha aí, irmão. Então, irmão, a multiforme, a gente fala o quê? De várias maneiras, né? Várias maneiras, né? Inumeráveis, né? Várias maneiras, né? Então, como o nosso irmão leu, no final aí, sobre a questão, porque isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular. Ah, não, eu sou eu, pastor, só eu tenho esse dom para orar. Só eu tenho esse dom para repartir. Eu costumo dizer, quando está dirigindo a igreja, que o pastor, irmão, ele não foi chamado, ele não é para ele tirar oferta, não é para ele cantar hino, para ele ficar na porta vendo os irmãos entrar, para ir lá ver no estacionamento, recolher ofertas, cuidar da tesouraria, cuidar da secretaria. Não, irmão, dá oportunidade para os outros, irmão. Deixa de ser egoísta, irmão. Não é isso, irmão. Deixa os irmãos. Teve irmãos que ali na congregação, onde eu estava, 1 ano, 3 meses, 19 dias que eu fiquei, irmãos que não tinham nenhuma vocação, que os outros olhavam nele e não davam nada por ele. Eu não vou citar o nome, porque eu não tenho... Mas os outros falaram assim, mas rapaz, como é que você sabia que o fulano era para ser esse... Pois é. Deu oportunidade para o irmão. Foi o melhor trabalho que o irmão fez, junto com o líder da administração da igreja. Isso é bênção pura. Você está entendendo, irmão? Porque as pessoas vão falando de empatia, né? Opatia, e olha e já desdém. Não, irmão. Ou pela aparência, né? Exato, não, irmão. Na verdade, não é nem empatia, isso aí é o famoso olhar do julgamento. Exato, então o senhor é um psicólogo mais estudado que eu. A empatia. Você entendeu? Então, quer dizer, precisamos, irmão, quem que vai ver é o pastor. Mas nesse caso, o que o senhor fez foi justamente o que está dito aí no tópico 3 da lição, na parte 3 aí da lição, que é dispenseiro dos dons. Então, o irmão encontrou nele da multiformes, né? E verificou que ele tinha uma capacidade, só precisava do quê? Então, Oportunidade. De uma oportunidade, exatamente, de um ajuste. E aí ele encontrou em ti uma oportunidade de buscar esse aperfeiçoamento. E buscando esse aperfeiçoamento, ele se destacou, fazendo com que os demais também notem que ele tinha sim um dom. Bastava apenas alguém fazer igual aquela parábola lá que a gente fala das figueiras, né? Que eu gosto de pregar sobre ela, que a figueira que estava plantada no meio da vide.
Aí veio o senhor e olhou para ele e falou assim, ó, por que você não corta essa figueira e lança fora? Porque eu venho aqui e ela não dá fruto. E aí ele falou assim, não, deixa, dá um tempo. Eu vou cuidar, eu vou investir, eu vou adubar, e se ela não der fruto nesse período, aí sim eu vou cortar e vou lançar fora. E às vezes é assim nas nossas vidas. É verdade. Se a gente não tiver alguém que observe a nós e nos incentive e nos ajude e realmente invista, irmão do céu. Então, aí é o dom. Exatamente, é o dom. É o propósito dos dons. Deus deu dom a esse, né, irmãos? Né? Eita, então, quando Deus. o crente aceita Jesus Cristo, o Senhor já dá capacidade a ele. Viu? Capacita ele para fazer a obra do Senhor e o crescimento. Glórias a Deus. Amém? Meus irmãos, estamos encerrando. Infelizmente, nosso tempo já está se esgotando. Eu quero imensamente agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer ao pastor Marcos por nos proporcionar esta banca maravilhosa para nós estarmos aí falando, relatando um pouco, né, dos dons que Deus nos deu, irmãos. Olha que bênção maravilhosa, né? E já quero antecipar, irmãos, que a lição 3, irmãos, pensa que a lição 3 está uma bênção. Vamos falar sobre dons de revelação, irmãos. Olha que gostoso. Tenho certeza absoluta aí que nós teremos aí uma lição bastante proveitosa. Desde já eu quero imensamente agradecer a todos que ficaram conosco. Vou passar para o diácono Gilvan para falar suas considerações finais. Logo após o diácono Gilvan, o pastor Samuel também falar suas considerações finais. Vamos orar e o pastor Marcos dará o encerramento. Glórias a Deus. Glória a Deus, né? Quero agradecer essa oportunidade, né? A confiança do pastor Marcos, para que nós possamos compor essa mesa mais uma vez nessa escola bíblica dominical, que é muito importante, né? Nós continuar crescendo na graça e no conhecimento e agora estudando sobre os dons e nesse caso aqui dessa lição, os dons espirituais. Agradecer ao pastor Samuel, presbítero Danilo, por nós compartilharmos hoje um pouco mais da palavra de Deus. Muito obrigado. Meus queridos, eu agradeço mais uma vez ao nosso pastor Marcos, nosso superintendente setorial, que está nos cuidando de nós aqui, e também aos companheiros, presbítero Danilo, diácono Gilvan, as irmãs que estão aqui nos ouvindo, né? Nós estamos aqui nessa mesa, como eu sempre destaco, falo para os irmãos, eu estou aqui para que for útil. É verdade? Para ser útil, né? Então, por enquanto, estamos dirigindo a igreja, mas estamos aqui na medida do possível para fazer o bem para a obra do Senhor. E aquilo que depender de mim, eu estou aqui pronto para ouvir. Amém. Não precisa estar aqui sentado, eu estou ali do outro lado ouvindo. Com certeza. Participando também para a minha grande alegria. Deus abençoe, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Pastor Marcos, por gentileza. Meus irmãos, deixa eu só aparecer na câmera aqui. Eu já estou aparecendo aqui, né? Vamos então orar. Pode ficar atrás da mesa, irmãos. Vou ficar aqui do lado. Não dá, né? Tem que ir mais para lá porque a câmera. Graças Pastor, pode ficar aí. Essa aqui. Meus irmãos, estamos então encerrando esta aula. Graças a Deus. Deus abençoe. Nosso irmão evangelista Samuel Rosa, presbítero Danilo, nosso irmão diácono Gilvan, nossa irmã missionária Edna, nossa irmã missionária Jussiene, né? Todos os irmãos que nos acompanharam através desse vídeo, pastor José Leante, nosso pastor setorial, primeiro vice-presidente do campo eclesiástico Piranga, também nossa irmã missionária Dava, sua esposa, que sempre nos acompanha através dos vídeos da escola dominical, e você, meu irmão e minha irmã, que sempre tem nos prestigiado com sua audiência através dessa live. Deus abençoe a cada um dos irmãos e prometemos voltar então no próximo domingo com mais uma lição abençoada, amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Jesus querido, Pai Jesus Deus, Graças te damos, Senhor Deus, por esta manhã graças maravilhosa, Abençoe cada assunto, possa edificar, Pai, as gerações, e alcance vida, Senhor, teu grande amor, que essas pessoas realmente possam edificar a tua palavra, tua palavra, cada luz, cada ensinador, ajuda aos em enfermos. nome de Jesus, Sim, Sagrado, Jesus. agora do teu nome, Sim, Senhor, meu Deus. estende as tuas mãos sobre a Sim, tua meu igreja, Pai. em nome Muito de obrigado, Jesus. Senhor. E o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, e seja com o seu povo e com ele permaneça, não só hoje, mas sempre todos digam. Amém.